Olá, turma do sexto ano. Hoje mais uma videoaula. Professor Renan aqui falando, né? Aula 3, hoje dia 21 de maio de 2020. E a gente vai continuar falando sobre as células. Na última videoaula nós falamos um pouco sobre a teoria celular, a evolução da microscopia. E nós vamos agora adentrar no mundo microscópico das células. Vamos ver alguns detalhes sobre as células. Aqui a gente pode ver a imagem de algumas células. Eu queria que vocês fizessem uma analogia, comparassem uma célula com um ovo de galinha, né? É bem parecido. O ovo ele tem a casca, a clara, a gema. A célula ela é mais ou menos assim também, ó. Tem aqui, ó, como se tivesse uma películazinha ao redor dela, a pele da célula, que seria a casca do ovo. A clara, tá aqui a parte transparente, seria o citoplasma da célula, e aqui o núcleo da célula seria a gema. Eles dá para fazer uma analogia bem bacana que você consegue memorizar o nome das partes da célula. Todos os seres vivos têm células, tá? Todos os seres vivos têm células, não importa se seja animal ou vegetal. E aqui eu tenho um esqueminha básico de uma célula, turma, já com os nomes, né? Tá aqui, ó. As células terão membrana plasmática, que vai impedir que o citoplasma se misture com o meio externo, né? Ele saia de dentro da célula. Então tem essa membrana plasmática. Nós vamos ter esse estrutura pastosa, um líquido, parecido mais com um gel do que com um líquido, né? Que é chamado de citoplasma. E vamos ter o núcleo. E esse núcleo aqui é onde vai estar o DNA da célula. Ele vai ser o centro de comando da célula. Por isso, ele é o núcleo. Sim, turma, nessa imagem, essa animação, eu tenho uma célula do tipo eucariótica, né? Lembrando que as células eucarióticas, elas têm uma membrana chamada de carioteca. Tá aqui, essa célula ela tem várias estruturas, várias organelas, que estão flutuando no citoplasma. Então, essa estrutura aqui, ó, vamos ver aqui que estrutura é essa. Tá aqui. Essa é a membrana plasmática. Ela fica ao redor da célula, protege a célula contra invasores. Ela seleciona também o que deve entrar e sair da célula. O que a célula precisa, né, entra, e o que ela não precisa, sai da célula. Ela é bem flexível, tá? E impede que qualquer material saia, qualquer material do citoplasma saia. Ela é seletiva, ela permite sair só o que é necessário. Aí nós temos o citoplasma. O citoplasma é isso aqui, turma. Tá, vamos lá, vamos ver. Ó, tem que a parte que está brilhando, né, tá oscilando, é o citoplasma. Esse gel, esse líquido aí, meio que mais pastoso do que líquido, que abriga todas as organelas. Aí tem várias as organelas, são os pequenos órgãos da célula. Inclusive o núcleo é uma organela, né? Ele entra aí nesse meio. Isso é uma organela bem importante. Sim, o citoplasma está aí. A parte líquida do citoplasma é chamada de hialoplasma. O hialoplasma com as organelas aí é chamado de citoplasma, né? A junção dos dois. Vamos ver aqui o núcleo. Essa parte que está brilhando, turma, ela é a carioteca. Carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, sem deixar que o material genético, né, o DNA, se misture com o citoplasma. Essa carioteca, ela só existe nas células eucariôticas, né? Por isso que o nome é eucariôtica. Cariôtica vem de carioteca. Então são as células eucariôticas, são células mais complexas, mais organizadas, tem mais organelas, né? As células eucariôticas, elas estão presentes nos animais e nas plantas, seres multicelulares, ok? Vamos ver aqui mais um pouquinho. O núcleo, ó, o núcleo está aqui. O núcleo está brilhando agora, né? Aí o núcleo é onde tem o material genético da gente, nossas informações. Temos essa estrutura dentro do núcleo, essa bolinha roxa agora, não é o núcleo, isso aí é o nucleolo, tá? Esse xizinho aqui são os cromossomos. Os cromossomos eles aparecem durante a reprodução da célula.
Eles que passam as informações genéticas para a célula filha. Aí temos várias outras, ó. Centríolos. Centríolos eles participam na hora da reprodução da célula e também para formar o citoesqueleto. The centrioles are Vamos aqui. Vou mostrar só as principais agora. Lisossomos. Esse amarelo é o retículo endoplasmático liso, tá? Esse aqui é o aparelho de Golgi, ou conhecido também como complexo de Golgi. Essas fibras meio transparentes é o citoesqueleto. Ele sustenta, ó. Vocês podem ver que ele está sustentando o núcleo lá no centro da célula, é como se fosse o esqueleto da célula. Falamos da membrana já. Ribossomos. Aqui, né? A outra célula eucarionte. Espero que vocês tenham aí visualizado melhor as organelas, né? E a gente vai ter que estudar os detalhes das organelas, cada função de cada uma delas. Certo. Primeira parte da célula que nós iremos detalhar vai ser a membrana plasmática, né? Tá aqui a função dela, turma. Reveste externamente qualquer célula, seja animal ou seja vegetal. Vamos entender aqui como é que é a composição dessa membrana plasmática. A membrana plasmática ela é composta por várias estruturas juntas. Ela é uma espécie de uma montagem, né? Um mosaico. Aqui nós temos os fosfolipídios. Parece um palito de fósforo, né? Ou então aqueles bonequinhos que a gente faz só a cabecinha, aqui as perninhas, né? Então, fosfolipídio. Ela tem essa cabecinha aqui, ó, a do fosfolipídio, e tem as perninhas, uma cauda, né? A gente pode ver que tem vários fosfolipídios um ao lado do outro, ó. Eles todos juntos, aqui tá vermelho, mas aqui nessa outra imagem eles estão com a cabecinha amarela. E aqui está as perninhas, tá? Os fosfolipídios. E não é só de fosfolipídios que a membrana plasmática ela é composta. Nós vamos ter várias outras estruturas. Tem aqui uma proteína, ó. Essas azuis, essas roxas aqui são proteínas. Glicoproteína, carboidratos, glicopeptídeo, colesterol. Colesterol, tá com colesterol alto, mas ó, o colesterol é importante para o nosso corpo porque ele faz parte, ele que compõe a membrana plasmática das nossas células. Então nós temos aí um combinado de estruturas que forma a membrana celular, né? Essa película que envolve a célula. Ela é conhecida como mosaico fluido, porque isso aqui não fica fixo. Eles ficam se movimentando, eles não estão parados no mesmo lugar. É como se fosse viva, né? Essa membrana plasmática aqui. Cada fosfolipídio desse, ele tem duas partes. Aqui está um pouquinho pequeno na imagem, mas eu vou falar para vocês. Essa parte aqui vermelha, né? Ela é uma parte que pode entrar em contato com a água. Ela é chamada de hidrofílica. Ela tem afinidade com a água, essa vermelha. E essa parte aqui, ó, das perninhas, ela é chamada de hidrofóbica, né? Você lembra lá, a água tem hidrogênio, por isso que tudo que tem hidro tem a ver com água. Então, hidrofóbica, ela não gosta da água, ela não pode ter contato com a água porque ela desmancha. Então, todas as perninhas, ó, elas ficam viradas para dentro da membrana. E as partes de cima, né, as cabecinhas, elas ficam viradas para fora, ó, porque aí a água ela bate aqui, vai proteger, as cabecinhas vão proteger a parte de dentro contra a água, né? E ela é uma bicamada. Bicamada. Por que é bicamada? Porque tem uma camadinha aqui, ó. Esse bonequinho aqui em cima e tem outra camadinha de bonequinhos embaixo. Então é uma bicamada lipídica e proteica. Os lipídios, turma, são gorduras. É a mesma coisa que gordura. E as proteínas, né, são estruturas que estão presentes nos nossos músculos. Então uma camada aí biproteica. Proteína de canal. Isso aqui, proteína de canal, vocês podem ver que aqui bem no meio tem um caninho, como se fosse uma passagem, né? Para permitir que substâncias passem aqui, atravessem a membrana para poder entrar lá na célula, né?
Então tem várias substâncias aqui, vocês vão ler lá no livro, tem mais detalhes sobre a membrana plasmática. Vamos ver aqui o vídeo que mostra mais ou menos como seria a membrana plasmática em 3 dimensões, tá certo? Prestem atenção aí. Aqui eu tenho a superfície de uma célula, tá? Vista bem de perto. Nós vamos aproximando a imagem, vamos enxergando. Aqui são os fosfolipídios, ó. E ela é bem flexível, a membrana plasmática. Notem que tem uma substância tentando entrar, eles se desarrumam, né? Mas depois eles voltam para a posição original que eles estavam. Como se fosse um conjunto, uma multidão de gente, né? Um monte de gente aqui, ó. E na membrana plasmática tem as outras estruturas, como eu falei para vocês. Colesterol, proteínas, né? Aqui são as proteínas, permitem a passagem de substâncias. Aqui é a permeabilidade seletiva, ó. Ela permite passar algumas coisas para dentro e sair também outras coisas de dentro da célula e ela vai jogando fora, né? Fica como se fosse um canal de passagem para entrada e saída de substâncias dentro da célula por meio dessas proteínas aí de canal. Tem outras proteínas também que ficam se movimentando. Notem que essas proteínas elas não ficam paradas, né? Elas ficam andando aí no meio dos fosfolipídios. Algumas proteínas, elas funcionam como se fosse um porteiro, né? Um abre e fecha. Vocês estão vendo aqui? Tá? Notem aí, ó, que as substâncias elas estão entrando e saindo o tempo todo de dentro da célula. A célula é um organismo vivo, né? Precisa se alimentar. Olha que legal. Algumas substâncias encaixam. Elas só são liberadas quando... Deixa eu voltar aqui, foi muito rápido. Elas encaixam aqui, mas elas não entram, tá? Tá aqui presa, a substânciazinha verde. Só que vem uma substância brilhante aqui embaixo, que é chamada de ATP. Esse ATP, ele é a energia que a nossa célula produz. É energia mesmo do nosso corpo. Esse ATP, ele vai ser como se fosse a chave que vai abrir a porta para que essa substância entre. Então, essa passagem aqui de substância de fora para dentro da célula, ela gasta energia. Toda vez que a célula vai permitir a passagem dessa substância, ela vai gastar um pouco da sua energia na forma do ATP. Ó. Chegou o ATP e abriu a porta. Bem rápido aí essa animação. Substâncias muito grandes. Olha como elas entram na célula, turma. Elas vão entrar, bater na membrana. Essa membrana ela vai começar a afundar, né? Vai envolvendo essa substância aí. E ela vai formar uma vesícula. Isso aqui que a gente chama de vesícula. Tá? E entrou na célula. Para sair uma substância muito grande, olha como ela vem. Ela vem também na forma de vesícula. Chegou na membrana, ela se abre e joga a substância para fora. As membranas plasmáticas elas apresentam uma estrutura chamada de glicocálix. Ó. É um envoltório externo formado por glicolipídios e proteínas. Vocês estão vendo aqui que parece uns pelinhos, né? Parece aquele tapete peludo que tem na sala de vocês aí. Esse glicocálix ele tem uma função. Funções do glicocálix: proteção e adesão, reconhecimento de substâncias e questões imunológicas. Primeira, função de proteção, né? Ele protege a célula quando entra qualquer estrutura, qualquer ser microscópico que vai prejudicar a célula. Esses pelinhos aqui, eles identificam se aquela substância que está se aproximando ela é perigosa ou não. Tá? Então ela protege a célula contra invasores. Adesão. O que é adesão? Ela funciona como se fosse o velcro da bermuda. Às vezes tem bermuda da gente que ao invés do zip tem um velcro que gruda, né? Então ela serve para grudar em outra célula. Então são as funções do glicocálix. Presente em animais e alguns protozoários. Aqui tem uma célula, né? Toda rodeada por glicocálix. Dá para ver que a imagem está bem pequenininha.
A membrana plasmática, turma, também ela tem algumas funções especiais, tá? São essas três aqui, ó: microvilosidades, desmossomos e interdigitações. Microvilosidades são expansões da membrana para ampliar a área de absorção. Ou seja, quanto maior a área, mais substâncias essa célula ela vai absorver do ambiente. Se a membrana aqui fosse lisinha, né, teria uma área menor. E aqui não, como tem esses, parece dedinhos de uma luva, se vier qualquer substânciazinha aqui, vou botar aqui o laser, vier uma substânciazinha aqui, ó, tá? Ela vai entrar entre os dedinhos da luva, já vai ter uma área maior para a célula absorver e engolir. É como falar engolir, mas não é engolir, é absorver e colocar para dentro da membrana plasmática essa substância. Então, para isso que servem as microvilosidades. Essas microvilosidades também que tem no nosso estômago, para absorver melhor o alimento. Temos os desmossomos. Eles funcionam como se fossem adesivos, ó, são responsáveis pela união com as células vizinhas. Então aqui a gente tem uma célula, aqui é o núcleo dela, aqui ela termina, e aqui também ela termina. Então ela vai se unir com essa célula vizinha através desse desmossomo, como se fosse um adesivo que vai grudar uma célula na outra. E aqui as interdigitações. A palavra já está dizendo, digitar. Digitar, né? Digitar no computador, no teclado. A palavra digitação vem de dígitos, de dedos, né? Do dedo aqui, ó. Então, interdigitações funcionam como se fossem presilhas, né? Como se fossem dedos que se grudam um no outro e se prendem. Então, a membrana plasmática de uma célula tem interdigitações, a membrana plasmática de outra célula também tem interdigitações, e elas vão se prender, facilitando aí a junção entre as células. Ó, esse slide aqui dá para a gente identificar melhor os desmossomos e as interdigitações e aqui as microvilosidades, né? Então tem aqui, ó, 3 células unidas. Aqui nós temos as proteínas, por onde passa substância de uma célula para outra, né? Bem fácil de entender isso aqui. Em alguns seres, turma, além da membrana plasmática, a célula desses seres ela tem uma estrutura chamada de parede celular. Parede celular, que eu tenho a imagem de uma bactéria, né? Essa bactéria ela tem na sua membrana plasmática, tá aqui, ó, depois do citoplasma, tá aqui ela aqui o tracinho apontando. E aí eu vou ter essa parede celular. Parede celular, que é uma estrutura grossa e resistente, como se fosse uma cápsula, né? Que vai proteger a célula desse ser. Essa parede celular ela é presente em alguns seres, como bactérias, fungos, protozoários. Aqui eu tenho uma bactéria. Mas onde a gente encontra mais parede celular, no ser que tem mais presença de parede celular, no caso é obrigatório, são as plantas, né? Toda planta ela tem na sua célula ela tem uma parede celular. E é isso que dá a estrutura rígida da planta. A madeira, né? A gente usa na construção madeira para fazer telhado, por exemplo. E a madeira é um material duro e firme por conta da parede celular de cada célula da árvore que compõe essa madeira, né? Então, a parede celular dos vegetais ela é composta de uma substância chamada de celulose. Já dos fungos é quitina. Dos protozoários é sílica, né? Então, cada tipo de ser desse, a sua parede celular ela é feita de uma substância diferente. Então, plantas, celulose, fungos, quitina, protozoários, sílica e as bactérias, bactérias compostas de peptidoglicano, tá certo? Ó, aqui tem uma célula vegetal e essa parte verde aqui é a parede celular da célula. Ela tem composta por celulose. Aqui eu tenho um protozoário, né? A parede celular dela é composta por sílica. Parede celular dos fungos, quitina. E aí, umas perguntazinhas aqui, né? Qual o nome das 3 principais partes que estão presentes numa célula? Vamos ver se vocês prestaram atenção na videoaula, né? Osmose, difusão, bomba de sódio, flagelo, membrana e núcleo, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, membrana plasmática, citoplasma e carioteca. Quais são as 3 principais partes, né? Vamos lá?
todo mundo vai acertar, né? 3 principais partes da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A resposta correta é essa aqui, ó, letra C. Mais uma questão para ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Qual o nome da barreira que isola a célula do meio externo? Qual o nome da barreira? Tem carioteca, proteína, membrana plasmática, citoplasma. Qual é delas? Todo mundo vai acertar? Letra C, também letra C de casa. Está bem fácil, turma. Mas é essa. Qual a característica da membrana plasmática que permite a passagem de substâncias do meio externo para o meio interno ou vice-versa? Qual é a característica que eu falei aí? Parede celular. Será que a parede celular ela deixa passar substâncias para dentro da célula e para fora? É a característica, né? O desmossomo. Será que é o desmossomo que tem a ver com a passagem de substâncias para dentro da célula? As interdigitações? Ou a permeabilidade seletiva? Tá? Bem fácil isso aqui, ó. A única coisa aqui que permite com que as substâncias passem para dentro da célula ou então saiam de dentro da célula, a gente chama essa característica de permeabilidade seletiva, ou seja, ela é permeável. A membrana plasmática ela seleciona, por isso que aqui tem essa palavrinha seletiva, ela seleciona quem vai entrar e quem vai sair da célula. Permeabilidade seletiva seria a resposta correta. Então, turma, até a nossa próxima aula, nós vamos ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a célula e as outras estruturas das células. Esse assunto ele tem um capítulo inteiro, né, para esse assunto, então tem muito detalhe para a gente estudar e até a próxima.